Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Meus amigos, tô passando aqui bem rapidinho só para dizer uma coisa que você aí do outro lado da telinha já sabe. Jesus te ama. Eu vou repetir. Jesus te ama. Pegou aí, meu amigo? Pegou, minha amiga? Jesus te ama. Lá no livro de Atos, no capítulo 10, nos seus versículos, Atos 10, vai contar uma história muito interessante. Vai contar uma história de quanto Jesus ama o ser humano, meus irmãos. A Bíblia diz que existia um homem chamado Cornélio, lá em Cesareia. Cornélio, ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que praticava as boas obras, ele dava esmola, mas ele não era um cristão. Cornélio, ele era um religioso. Religioso é a pessoa que segue regras de uma religião no qual ela segue. Quando você lê na Bíblia e você vai fazer um estudo sobre cristão, tem uma grande diferença de religioso, irmãos. Cristão, se você for pegar no dicionário, é um pequeno Cristo. Então você que se denomina cristão, nós que somos cristãos, nós somos pequenos cristos andando por essa terra, irmãos. Olha que pesado isso, olha que forte isso. Você já parou para pensar nisso, cristão? Você é um pequeno Cristo andando por essa terra? Mas a Bíblia diz que Cornélio, ele orava, ele praticava as boas obras, ele era um homem de bom coração. Deixa eu arrumar minha gola aqui. Ele era um homem de bom coração, ele tinha uma família que temia a Deus. E numa bela tarde, por volta das 15 horas, 3 horas da tarde, ele estava orando. Ele foi orar, ele foi praticar a oração, ele foi viver o sacerdócio dele. A Bíblia diz que ele estava orando quando de repente ele ouviu uma voz, e era a voz de um anjo. E o anjo falou: Cornélio, as suas orações, a sua adoração tem subido aos céus. Quando eu digo céus, eu estou falando do terceiro céu. Deus ouviu a tua oração, Cornélio. Deus aceitou as suas ofertas. Deus aceitou aquilo que você pratica, as suas boas obras. Cornélio, deixa eu te dizer uma coisa, o anjo falou para ele. Lá na cidade de Jope, tem um homem chamado Pedro. E ele está... Como que diz a palavra? Agora me fugiu aqui a palavra. Ele está... Quando você recebe uma pessoa na sua casa, agora me fugiu, meu irmão. Enfim, ele está na casa de Simão, o curtidor. Pedro estava fazendo a obra, ele estava fazendo o evangelismo, ele estava fazendo a missão. E ele estava rodando em volta de Jerusalém. Ele saiu de Jerusalém e foi fazer a obra. E ele estava na casa de Cornélio. Aliás, ele estava na casa de Simão, o curtidor. O anjo fala: Cornélio, manda os homens irem até na casa de Simão, o curtidor, lá em Jope, buscarem Pedro e trazer Pedro aqui, porque Pedro tem uma coisa para falar para você. A Bíblia diz que ele pegou 3 dos seus funcionários e enviou até Jope, até a casa de Simão, o curtidor. A Bíblia diz que quando os homens estavam chegando, se aproximando da casa de Simão, o curtidor, Pedro estava com fome. Ele estava prestes a almoçar, a fazer um lanche. A Bíblia diz que o lanche estava demorando de ficar pronto, o almoço estava demorando para ficar pronto, e Pedro ele subiu até o terraço para fazer a oração dele rotineira. A Bíblia vai dizer que Pedro ele começou a orar e de repente ele entrou em êxtase. E em êxtase ele viu um lençol grande descer, preso por 4 pontas. Olha para vocês verem a revelação que Pedro teve naquele dia. Ele viu um lençol descendo dos céus, preso pelas 4 pontas, e dentro do lençol branco, havia muitos animais. Animais esses conhecidos como impuros. Repito, animais esses conhecidos como animais impuros. A Bíblia diz que Pedro ele ouve uma voz dizendo: Pedro, tá vendo esses animais? Mata e come. Para pensar nisso, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã,
Se de repente você tem uma experiência sobrenatural e nessa experiência alguém te dá uma ordem, faça isso ou faça aquilo. Normalmente nós temos essas experiências não sobrenaturais, mas naturais. Nós vamos até a casa do Senhor, até a igreja, nós lemos a palavra do Senhor, que é o nosso manual de instrução, aquilo que Deus deixou por amor e com amor para as nossas vidas, a palavra dele. E a Bíblia nos dá algumas orientações, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Sabe o que Pedro diz naquela revelação, naquela visão que ele teve? Ele falou assim, ó, não. Eu nunca comi, nunca colocou nada impuro, nunca subiu, nunca entrou nada impuro na minha boca. Eu nunca comi animal impuro. A Bíblia diz que os judeus, naquela época, eles não comiam animais impuros, né? Coisas imundas. Aí ele teve a segunda, repetiu a visão para Pedro, a mesma visão. Ele viu novamente o lençol e a voz diz, Pedro, você está falando que é impuro aquilo que eu... Olha aí, meu amado. Olha a experiência que ele teve. Pedro, você está falando que é impuro aquilo que eu tornei puro? Amados, às vezes a gente julga as pessoas, julga as causas, né? E nós às vezes condenamos aquilo que Deus não está condenando, irmãos. Já parou para pensar isso? Quem somos nós para julgar alguém? Quem somos nós para condenar? A Bíblia diz que à medida que nós julgarmos, nós também seremos julgados. A Bíblia diz que à medida que nós condenarmos, nós também seremos condenados. A Bíblia diz que nós temos que tomar cuidado com a viga que está nos nossos olhos e parar de se preocupar com o cisco que está nos olhos dos nossos irmãos. É forte, né, irmãos? A Bíblia diz que Pedro ele teve 3 ou 4 visões naquele sentido. E aí Pedro ele acordou e ele começou a pensar naquela visão. No momento que ele pensava naquela visão, chegaram os homens enviados lá da casa do... Agora esqueci, do Cornélio. Eles chegaram e bateram na porta. Aí a Bíblia diz que o Espírito falou a Pedro, falou, Pedro, desce, porque aqueles homens vêm te chamar, eles vão te buscar. E deixa eu te dizer mais uma coisa, Pedro, vai com eles, tá bom? É para você ir com eles. Pedro ele desce, ele recepciona aqueles homens, eles entram, eles fazem alimentação, eles dormem, passam a noite ali. Na manhã seguinte ele parte de Jope e vai lá para Cesareia, para a casa de Cornélio. Ele diz que ele chega na casa de Cornélio e está uma festa preparada para receber Pedro lá, irmãos. Está Cornélio, está a família de Cornélio, está as pessoas da alta sociedade ali perto. A Bíblia diz que Cornélio ele recebe Pedro e já vai se prostrando em... Eu vou contar em detalhes para vocês, tá bom? A Bíblia diz que Cornélio ele recebe Pedro e já vai se prostrando diante de Pedro. Pedro levanta, ô Cornélio, o que é isso, cara? Eu sou homem igual você. Eu sou homem igual você, Cornélio. Não precisa se prostrar diante de mim. Nós servimos um Deus e é Ele que nós temos que adorar. A Bíblia diz que eles sentam na mesa e é interessante isso aqui que eu vou falar para vocês, irmãos. Eu chego até a me arrepiar com isso aqui. A Bíblia diz que ali, Pedro ele fala que Deus, ele entendeu que Deus ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz distinção de pessoas. Deus não faz. Às vezes nós homens fazemos separação, nós julgamos, nós apontamos, mas Deus não faz, irmãos. Porque Deus criou todo o ser humano, irmãos. Ô Kleber, mas aquele ali, irmão, foi Deus que criou. Foi Deus que criou. Mas foi Deus que criou. E a Bíblia não, Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz que eles sentaram naquela mesa farta. Pedro ele perguntou, Cornélio, aí, por que você mandou me buscar? Aí Cornélio fala para ele da experiência que ele teve com o anjo e fala, olha Pedro, o anjo mandou eu te trazer aqui que você tinha alguma coisa para nos falar. Sabe o que Pedro fez? Ele falou que, a Bíblia fala que Pedro começou a falar de Jesus, irmãos. Do que tinha acontecido com Jesus, que Jesus ele veio na terra, que Jesus ele foi crucificado, mas que Jesus ressuscitou. E Pedro ele começa a falar, a partilhar do pão com eles, tanto o pão físico como o pão espiritual, que é a palavra de Deus, o pão vivo que desceu do céu.
Ele começa a partilhar ali naquela mesa com Cornélio, e todos aqueles gentios, aqueles ímpios, todos juntos, irmão. E sabe o que acontece? Uma coisa tremenda. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele se manifesta, ele desce naquele local e ele batiza todo mundo, ele sela todo mundo com o Espírito Santo. Todo mundo começa a falar em novas línguas. E todas aquelas pessoas que acompanharam Pedro ficaram impactados. Meu Deus, eram todos gentios e todos estão falando nova língua. Olha o amor de Deus, irmãos. Olha o amor de Deus. Lembra no começo da mensagem que eu falei? Jesus te ama. Jesus te ama. E se você errou, se você pecou, se você falhou, meu irmão, pede perdão para Jesus, cara. Nós estamos vivendo esse tempo, é o tempo do arrependimento, é o tempo de pedido de perdão, é de colocar sua cara no pó, na terra. Jesus, ele te perdoa, ele morreu por você, cara. Ele saiu da posição de primogênito e colocou-se na posição de unigênito. Ele saiu na posição de filho único e nos deu a liberdade, aí o livre acesso de sermos tratados também como filho de Deus, sermos chamados como irmão, como filho, irmão de Jesus e filho de Deus. Pecou, errou, cara, pede perdão, amigo, e começa a viver diferente. Começa a andar de acordo com a palavra, de acordo com a vontade de Deus. Começa a viver a vontade de Deus, cara. Começa a estudar um pouco da palavra, ler a palavra, comer da palavra. Cara, a Bíblia diz lá em João 32, e conhecereis a verdade vai te libertar, vai me libertar. Então conheça, busque isso aí. Busque conhecer a palavra de Deus, meu amigo, para ninguém te enganar. Para que o inimigo te engane, para que o inimigo não te engane mais. Busque conhecer a palavra de Deus. A Bíblia diz que Pedro, ele falou assim, no finalzinho lá de Atos 10, Pedro fala assim, ó: se Deus batizou esses homens com o Espírito Santo, eu, Pedro, vou negar batizar eles na água? Se Deus quer fazer, quem somos nós para não fazer, irmão? Se Deus está mandando fazer. Pedro, ele mandou trazer água e batizou todos aqueles gentios ali em nome de Jesus. E foi festa naquela casa. Sabe o que eu aprendo nisso aqui, meu irmão? Deus tem um cuidado especial com cada um de nós. Não desiste das pessoas não, meu amigo. Não desiste das pessoas não, minha amiga. Pessoas são falhas, pessoas erram, pessoas pisam no tomate. Mas não desista, porque Jesus, ele pagou um alto preço por nós. E você aí, meu amigo, que ouviu até agora aí 13 minutos essa mensagem, você que falhou, que pisou na bola, talvez se desviou dos caminhos do Senhor, talvez você já conhece a palavra e afastou, talvez você não conhece a palavra ainda. É tempo, irmão, é tempo de você se arrepender dos maus caminhos e buscar Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Cordeiro de Deus e ele venceu a morte por mim e por vocês. Jesus te ama. Jesus te ama e ele quer ter um relacionamento íntimo contigo. Jesus te ama e ele quer ter um relacionamento íntimo contigo. Deus te abençoe. Um forte abraço, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Curta aí, comenta, compartilha. Jesus te ama. Você é especial para ele e Deus te abençoe.